Amém, irmãos? Amém. Abra as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo 12 e 13. Todos acharam? Amém. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Amém? Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada posso, nada tenho, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus, amém. Podem tomar os vossos assentos? Amados, Deus colocou no meu coração esta palavra. Eu já tenho essa mensagem, mas eu dei uma encorpada nela hoje, para o estudo de hoje à noite. O tema do estudo hoje é 5 coisas que Deus pede de ti para o teu bem. Ou seja, Ele está pedindo para mim, para você, para o nosso próprio bem. Se você fizer, você vai se dar bem. Se você não fizer, vai se dar mal. O livro de Deuteronômio, para quem não sabe, é um livro de repetições. Os principais temas e assuntos relacionados à fé e às leis de Deus para o seu povo. Moisés, sabendo que está chegando o seu fim, ele dá uma relembrada do povo daquilo que ele já tinha falado de Deus para eles no decorrer da sua trajetória ou jornada. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, que Deus pede de nós para o nosso bem, observe o verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus. A primeira coisa que Deus está falando aqui para Israel, quando ele está falando que Deus pede para Israel para o seu bem, é que eles viessem a temer a Deus, viesse ter temor a Deus. Temer aqui não é ter medo, mas significa respeito, reverência, adoração somente a Deus. Então Deus está dizendo: olha, a primeira coisa que Deus pede de ti, ó Israel, é que você tema a Deus. Se nós temermos a Deus, isso vai ser para o nosso próprio bem, vai ser para o nosso próprio proveito, porque nós vamos nos dar bem se tememos a Deus. Uma passagem bíblica me chamou muita atenção, Gênesis 22 e 12, diz assim: então disse o anjo: não estenda a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Foi quando Deus mandou Abraão levar Isaac lá nas montanhas de Moriá,
E numa daquelas montanhas Deus mostraria para ele qual seria, e ele teria que oferecer Isaac em sacrifício. Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, não falou nada para sua esposa, pegou seu filho, seu servo, jumentos, e foi para oferecer Isaac em sacrifício. E quando estava na hora H, no momento que ele ia amolar o rapaz, o mancebo, o anjo bradou do céu e disse: não precisa mais fazer, não estenda a mão para o menino, porque agora sei que temes a Deus. O que eu entendo aqui, irmãos? Que uma pessoa que teme a Deus é aquela que ouve a voz de Deus e obedece. A pessoa que teme a Deus é aquele que não nega para Deus aquilo que Deus está pedindo. Ele diz aqui, agora sei que temes a Deus, porquanto, visto que não negaste o teu filho, o teu único filho. Então, tem pessoas que dizem que temem a Deus, mas não obedecem à voz de Deus. Tem pessoas que dizem que temem a Deus, mas não dão aquilo que Deus está querendo. E às vezes o que Deus está querendo é a própria vida da pessoa, que a pessoa se entregue, que a pessoa se doa mais, e a pessoa não faz isso. Então, uma pessoa que teme a Deus, ela ouve a voz de Deus e vai obedecer, e não vai negar nada que Deus pedir, porque ela teme a Deus. Outro exemplo de temer a Deus, eu quero que você acompanhe comigo. Estamos numa noite de estudo. Êxodo capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim: falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus. Diga comigo, temer a Deus. Temer a Deus. E não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes conservaram os meninos com vida. Pelo que o rei mandou chamar as parteiras e as interrogou: por que tendes feito isso? E guardado os meninos com vida. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E também aconteceu, como as parteiras temeram a Deus, Deus lhes estabeleceu casas, ou as casas. Escute, elas tinham um decreto do rei do Egito: vocês vão matar todos os meninos. Mas o que acontece, amados? A Bíblia diz que elas temiam a Deus, temeram a Deus, e não fizeram nada contra os meninos. Por quê? Porque eram tementes a Deus. E porque eram tementes a Deus, a Bíblia diz no versículo 21 que Ele lhes estabeleceu casas. O que significa isso? Que elas casaram com hebreus e tiveram filhos. Isso é o que é o significado desse versículo 21. Estabeleceu casas significa que elas tiveram famílias. Aquelas que davam a luz também deram luz. Deram a luz. Tiveram famílias. Deus lhe deu casas, famílias. Por quê? Porque temeram a Deus. Então, quando a gente teme a Deus, irmãos, não importa o que o homem diga para a gente, não importa o decreto de quem for, se a gente teme a Deus, a gente jamais vai ir contra a vontade de Deus. E quem teme a Deus é cuidado por Deus, porque elas temeram a Deus, Deus abençoa elas com famílias. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então a primeira coisa que Deus pede para mim e para você, para o nosso bem, é que nós venhamos temer a Deus. Aleluia. Tenha respeito por Deus, tenha respeito pela pessoa de Deus.
Seja temente a Deus e Deus vai abençoar a sua vida. Número 2, segunda coisa que Deus pede de mim e de você para o nosso bem. Acompanha comigo o verso 12. Agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus. Número 2, que andes em todos os seus caminhos. A segunda coisa que Deus pede para Israel e pede para o seu povo, pede para mim e para você, é que nós venhamos andar em todos os seus caminhos. Por que não está caminho no singular, mas está caminho no plural? Olha para mim. Por que está caminhos e não caminho? Porque Deus não tem só um caminho. Para ir para o céu, só existe um caminho. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe um outro caminho. Então, para ir para o céu, Jesus é o caminho. Só que para você, amados, ser feliz, por exemplo, já é outro caminho. Para você ser próspero, já é outro caminho. Ou seja, os caminhos aqui é tudo aquilo que está na palavra de Deus para direcionar a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Porque a Bíblia não trata só do céu. A Bíblia nos ensina como ter uma família abençoada, como ser uma boa esposa, como ser um bom marido. A Bíblia nos ensina como prosperar. A Bíblia nos ensina tudo. Então cada coisa é um caminho. Só que tem pessoas que só querem seguir uma coisa e não querem seguir a outra. Tem pessoas que conheceu Jesus, está no caminho, acham que vai para o céu, mas daí o resto não quer mais fazer. A Bíblia diz que nós temos que andar em todos os seus caminhos. Não é só num e no outro, não. Nós temos que, para você entender melhor, obedecer tudo. Não a partes ou parcialmente. Temos que obedecer toda a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz, 2 Samuel, no cântico de Davi, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 22. Davi, no seu cântico a Deus, esse capítulo é um cântico de Davi. Ele diz: porque guardei os caminhos do Senhor, está no plural, e não me apartei impiamente do meu Deus. Davi está dizendo no seu cântico: eu guardei os caminhos do Senhor, aleluia, e não me apartei impiamente do meu Deus. Ou seja, Davi andou nos caminhos do Senhor. O que a Bíblia, se você lê o livro dos reis, 1ª e 2ª Reis, também se você lê crônicas, que também são repetições de algumas passagens do livro de reis, você vai ver que quando o rei ia mal, a Bíblia vai dizer assim, e seguiu o caminho do seu pai, e fez conforme o seu pai fez. E alguns, a Bíblia vai dizer assim, e andou pelos caminhos do seu pai, e fez pior do que o seu pai fez. Por quê? Porque saíram do caminho dos caminhos do Senhor e seguiram o caminho dos homens. Ou seja, nós temos que andar na palavra. Nós temos que viver na palavra. A Bíblia tem que ser a nossa bússola. A Bíblia tem que ser o nosso manual. A Bíblia tem que ser, irmãos, a nossa regra de vida. Se você quer ser bem sucedido, siga os caminhos que Deus nos ensinou, e você vai ser bem sucedido. Essas coisas Deus está pedindo não para que Ele venha ser agradado, não, é para o teu bem. Se você fizer, vai se dar bem. Se não fizer, vai se dar mal. Terceira coisa que Deus pede de mim e de você, verso 12:
Acompanha comigo aí. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande todos os seus caminhos e o ames. A gente adora dizer: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus me ama. Mas e você ama Deus? Você ama a Deus? Tem gente que não ama a Deus, irmãos. Tem gente que está se enganando porque não ama a Deus. Porque aquilo que você ama é prioridade. É prioridade. É prioridade. Você não vai deixar de agradar a pessoa que você ama para fazer algo para o vizinho. Não. Porque a tua prioridade é quem você ama. Então muitas vezes a gente diz que ama a Deus, mas não ama. A gente muitas vezes fala que ama a Deus, mas só de palavras, mas não de atitudes. E nós, para o nosso próprio bem, nós temos que amar a Deus. A Bíblia diz em Provérbios 8,17, ele diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Ou seja, eu amo quem me ama. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diz: amareis o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A Bíblia nos deixa bem claro que quem ama pai, mãe, até mesmo filhos, mais do que a ele, não é digno dele. Tem gente, irmãos, que coloca tudo acima de Deus. Eu amo meu filho, ou os meus filhos são tudo. E Deus é para você o quê? Pelos meus filhos eu faço tudo, pelo meu marido eu faço tudo, pela minha esposa eu faço tudo. E para Deus você faz o quê? Não sou eu que digo, é a palavra que está dizendo. Aquele que ama a Deus, olha o que a Bíblia diz. Salmo 145, versículo 20. Glória a Deus. É para o teu próprio bem. Amar a Deus só vai te fazer bem para você mesmo. O Senhor preserva todos os que o amam, mas a todos os ímpios Ele os destrói. A Bíblia diz que Ele preserva aqueles que amam a Ele, mas os ímpios Ele os destrói. Ou seja, a pessoa que ama a Deus é preservada, é guardada, é protegida, porque ama a Deus. Ou seja, Deus está pedindo que a gente ame a Ele, mas é para o nosso próprio bem. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem, ou pensamento, conforme a tradução, são que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, amados, Deus quer ser amado. Deus quer ser amado. E não quer ser amado só da boca para fora. Não adianta só você dizer: eu amo a Deus. E tem gente que nem diz às vezes. Mas quando a gente ama alguém, a gente quer ouvir também que a pessoa que a gente ama também ama a gente.
E muitas vezes a gente ignora isso. Então a terceira coisa que Deus pede de mim e de você, amados, para o nosso próprio bem, é que nós viemos amar a Deus. Se você ama a Deus, irmãos, tem coisas que você não vai fazer pelo fato que você ama a Deus. Tem convites que você não vai aceitar pelo fato que você ama a Deus. Não vou porque eu amo a Deus. Não vou fazer isso. Eu amo a Deus. Eu não vou cometer tal coisa porque eu amo a Deus. Aleluia. Mas o amor de muitos tem esfriado. O amor de muitos tem esfriado. E a culpa disso, a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 11 e 12, que por multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos vão se esfriar. Mas a Bíblia diz que no versículo 13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Então, amados, a primeira coisa que Deus pede de nós, para o nosso bem, é que nós venhamos temer ao Senhor nosso Deus. Segunda, que nós andemos em todos os caminhos. Não adianta você fazer uma coisa e não fazer a outra. Terceira, que nós venhamos amar o nosso Deus. Quarta, o que o Senhor teu Deus pede de ti, ó Israel, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. A quarta coisa que Deus pede de mim e de você para o nosso bem é que nós viemos a servir a Ele. Mas não é um servir de qualquer maneira, irmãos. Ele quer que a gente sirva a Ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Aleluia. Ele quer que esse servir, e servir amados, é prestar serviço, é auxiliar, é estar disposto a atender o que é para ser feito, e tem que ser de todo o coração, de toda a alma. Às vezes, irmãos, a gente faz as coisas de Deus dividido. Às vezes a gente está fazendo algo para Deus, mas gostaria de estar em outro lugar. Principalmente quem tem responsabilidade na igreja. Às vezes, eu tenho que ir lá porque tem compromisso, mas na verdade vem por causa do compromisso, mas na verdade queria ir para outro lugar. O coração está dividido. Não é com toda a alma. E muitas vezes está aqui e o coração não está aqui, mas a alma também não está aqui, está em outro lugar. E por isso que às vezes as coisas não dão certo, as coisas não fluem, porque Deus não é bobo. Deus está vendo o que eu estou fazendo, mas não é de coração. Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Ou seja, eu tenho que servir a Deus com alegria. Eu não posso estar dividido no meu coração. Eu não posso querer servir a Deus e também querer servir o diabo. Eu não posso querer servir a Deus e também querer servir a mamon, as riquezas. Eu tenho que estar com o meu coração totalmente entregue a servir a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo de número 24, versículo 14 em diante. O povo estava dividido. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses ao qual serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor
Presta atenção aqui, irmãos. Ele já tinha atravessado aqui, do outro lado do Jordão, mas ainda estavam servindo os deuses que estavam lá no Egito. Eles saíram do Egito, mas ainda serviam os deuses do Egito. O povo estava vendo os milagres, irmãos, que Deus fez. As pragas, o mar abriu, Deus sustentando no deserto, maná, água da rocha, roupa não envelhecia, coluna de fogo à noite, nuvem de dia. E o povo ainda tinha deuses no coração deles que eles serviam. A Bíblia diz que muitos deles adoravam até as estrelas. E estavam servindo a Deus também. Porque se eles não tivessem servido a Deus, eles abandonavam Deus e então serviam só a Deus. Mas se vós, para parecer, verso 15, mal, o servirdes ao Senhor, escolhe hoje a quem a vez de servir. Se é o Deus que serviu os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava determinado. Então respondeu o povo e disse: longe de nós, esteja de nós, o abandonarmos o Senhor para servirmos aos outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, que fez grandes sinais aos nossos olhos e nos preservou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. E o Senhor expulsou diante de nós todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Olha o que Josué diz para eles, verso 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes aos deuses estranhos, Ele não se tornará, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de haverdes feito o bem. É isso que eu fico indignado. E preguei aquela mensagem do domingo que estava aqui hoje. O mesmo Deus que faz o bem, se nós sairmos dos caminhos, Ele faz o mal. O mesmo Deus que dá, Ele tira. Como preguei domingo, o mesmo Deus que fere é o que sabe, o mesmo que mata é o que dá vida. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué, pois, disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, que escolhestes ao Senhor para o servir. E responderam eles: somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué: deitai fora os deuses estranhos que há no meio de ti, e inclinai o vosso coração ao Senhor teu Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. O povo teve que fazer uma escolha. Uma escolha. E muitas vezes, irmãos, tem gente que, se você fizesse isso, eles não saberiam a quem escolher. Se chegasse num culto de domingo e falasse abertamente: olha, quem quer Deus, quem não quer Deus, vá para o mundo de uma vez ou vá para o inferno.
Ia ter muita gente que ia se levantar e ia para o mundo. E ainda iam para o pai. Ele que botou a gente para fora, mas eles estavam loucos para ir para o mundo. Se nós não servirmos a Deus verdadeiramente, estamos perdendo o nosso tempo. Se não servirmos de todo o coração, de toda a nossa alma, um dia poderemos chegar diante dele e dizer para ele: em teu nome expulsemos o demônio, em teu nome curamos enfermos. E ele olhar para nós e dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Quinta coisa que Deus pede de mim e de você para o nosso bem. Versículo de número 13. Eu só vou ler a parte A do 12 e vou pular para o 13. Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que, versículo 13 agora, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. A quinta coisa que Deus pede para o nosso bem é que nós venhamos guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Mandamento é aquilo que Ele quer que nós façamos. Estatutos são as regras que nós não podemos quebrar. E a Bíblia diz que nós temos que guardar, e é para o nosso próprio bem. Por isso que o salmista no Salmo 119, versículo 11, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que você guarda é algo que você entende como útil. A gente guarda tanta coisa, irmãos. Na vida, no dia a dia, a gente guarda tanta coisa. Tem coisas que a gente guarda que às vezes a gente nunca nem vai usar. Mas a gente guarda porque a gente pensa que pode ser útil. Por que com a palavra a gente não é assim, irmãos? A palavra entra no ouvido e sai pelo outro. O pastor ministrava no culto de ensino, dando estudo, e o irmão o culto todo com a mão assim. Acabou o culto, o irmão tirou a mão do ouvido, o pastor foi cumprimentar ele. Está com dor no ouvido, querido? Não, pastor. Então por que o senhor passou a noite, o culto todo com a mão em um ouvido? Porque eu queria que a palavra entrasse por um ouvido e não saísse pelo outro, mas descesse ao meu coração. Você pode achar um exagero isso, mas uma vez eu fui na sede mundial da Deus de Amor, no templo antigo deles, quando era o pavilhão ainda, antes da igreja nova, quando Davi Miranda ainda era vivo, e eu me deparei com uma situação que eu não me esqueço até hoje. Um senhorzinho, acho que uns 70 anos de idade, em cima de um banco, com envelope na mão, em cima de um banco. Na oração de Davi Miranda, para que a oração entrasse dentro do envelope. A gente não consegue fazer isso nem com a palavra. Nem a palavra nós deixamos entrar no nosso coração. Às vezes a palavra está sendo falada, está sendo pregada, a gente está resistindo. Não quer aceitar a palavra.
Às vezes a gente ouve. Tem gente que vem no culto, se você perguntar para ele o que foi falado no final do culto, irmão, qual foi o texto que eu li hoje? Ah, nem lembro, pastor. Sabe o tema do que eu preguei hoje? Mas as coisas do mundo a gente guarda. Um capítulo da novela a gente guarda tudo. Vai contar uma piada, né? Mas a palavra temos que guardar seus mandamentos e os seus estatutos. Guardar significa quando você aprende algo, guarde. Isso é importante. Guarde. Ou usar isso. É útil. Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15, versículo 26. Disse: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te salva. Deus falando por intermédio de Moisés, que se eles guardassem os mandamentos e os estatutos, iam cumprir, nenhuma das enfermidades que eles viram lá no Egito, Deus colocaria sobre eles. Só que é como eu falo sempre, irmãos, e se você não ouviu eu falar, ou se você ouviu e não prestou atenção, preste agora. Tudo que a Bíblia fala de bem, mesmo que não esteja escrito mal, o mal está por trás do bem. Se Deus está dizendo que se eles ouvir, guardar, cumprir, nenhuma das enfermidades vai vir sobre eles, Deus está dizendo a mesma coisa para eles, ao contrário. Se vocês não ouvirem, se vocês não guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, todas as enfermidades que eu coloquei no Egito, eu vou colocar em vocês. Levíticos, capítulo 22, versículo 31, diz assim: guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. É para guardar, para cumprir-los. Levíticos 26, verso 3: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão os seus frutos. Olha aqui, esse versículo está dizendo isso, mas a mesma coisa que Deus está dizendo ao contrário. Ele está dizendo que se vocês fizerem, vai ser assim. Mesmo que não esteja escrito, ele está dizendo. Eu vou falar o contrário agora. Presta atenção, 3 e 4. Se não andares nos meus estatutos, e não guardares os meus mandamentos, e não cumprires, eu não vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra não dará o seu produto, e as aves do campo não darão os seus frutos. É o contrário. Continuamos no texto. A debulha vos continuará até a vindima, até a semeadura, comereis o vosso pão, a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e vos deitareis, e ninguém vos amedrontará.
Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirá 100 deles, e 100 de vocês perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Outros 5, olharei para os vós, e vós farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco. E comereis da colheita velha por longo tempo, guardada até o final, a remover-vos para dar lugar à nova. Também, porém, o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que tirei da terra do Egito, da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os canzis do vosso jugo e fiz andar erguidos de cabeça levantada. Tudo isso aqui, irmãos, é só pelo fato de nós guardar a palavra. Os mandamentos se cumpriram. Se nós fizermos, só beleza. Eu não vou ler agora, porque eu não tenho tempo, mas você pode ler em casa. O contrário, o castigo da desobediência. Vai do versículo 14 em diante. Vai do 14 até o 46. Vai dizer aqui o que vai acontecer com você se você não guardar os mandamentos de Deus e os seus estatutos. Então, amados, é o que eu disse, e é o tema do estudo dessa noite. É para o nosso bem. Deus está pedindo para a gente porque Ele quer o nosso bem. É mais ou menos que a gente faz com o filho, né? Pelo menos os pais que têm pulso, né? Se você fizer tudo certinho, você vai ganhar isso. Se você passar de ano, você vai receber isso. Mas se não, é Deus dizendo para a gente: se vocês fizerem o que está aqui, se vocês cumprem isso aqui, se vocês temerem o Senhor teu Deus, se vocês andarem em todos os seus caminhos, se você amar o Senhor teu Deus, se você servir a Ele de todo o coração, de toda a vossa alma, se você guardar os seus mandamentos e seus estatutos, vai ser para o teu bem. Deus está pedindo isso deles para o bem deles. Amém, irmãos? Amém. Então que a gente possa cumprir para o nosso bem. Que nós possamos viver o bem e não o mal. Glória a Deus.